Podcor, o podcast do Correio do Povo do Paraná. Olá, muito boa noite, esse é o Podcor, estamos de volta nessa quinta-feira e hoje temos o prazer e a honra de receber a professora, também pesquisadora, Gisele Pérez. Professora, seja bem-vindo, é um prazer e uma honra receber a senhora aqui e fique à vontade para discorrer sobre todos os temas, sobre a sua pesquisa, a sua vida pessoal. Hoje a gente vai fazer um bate-papo bem tranquilo aqui para a gente levar informações da ciência para os nossos leitores, que é muito importante, né? A gente vê que a ciência no mundo todo, hoje ainda a gente estava conversando sobre isso, né? O quanto que a ciência é importante para essa evolução humana no sentido de produzir, de se auto-melhorar. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui, sobre a sua pesquisa que é tão importante aqui na UFES de Laranjeiras do Sul. Obrigada, Leandro. Obrigada, Correio do Povo, por essa oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a minha trajetória e sobre os trabalhos que a gente tem desenvolvido. É uma honra, né, poder estar aqui. É o meu primeiro podcast que eu estou participando como entrevistada. Então, assim, desculpa qualquer coisa. Não, imagina. Vai ser muito boa a nossa conversa aqui. Ainda mais que você tendo experiência já como entrevistadora também, então vai facilitar a nossa conversa. Sim. Professor, a gente sempre começa falando um pouco sobre a vida pessoal do nosso entrevistado, como que ele chegou aqui em Laranjeiras, a sua trajetória profissional também. Então eu vou deixar você à vontade para falar sobre a sua vida pessoal, depois a gente vai mergulhar nessa questão da sua pesquisa e toda a ciência que você faz, que tem contribuído muito essa sua pesquisa de forma assim regional. A gente vê o impacto que isso pode ter mundialmente, né? Você está numa localidade que é tão fora dos grandes centros, mas sim, a sua pesquisa é de um impacto gigante e eu me sinto honrado em conversar com você hoje aqui. Obrigada, Leandro. Então, como é que eu cheguei em Laranjeiras, né? Eu vim pelo amor, vamos dizer assim, né? Então, eu comecei, inicialmente eu sou funcionária pública federal da Universidade Federal da Fronteira Sul. Comecei no campus Realeza, né? Então eu trabalhei lá durante 5 anos, na qual eu fui muito feliz profissionalmente. Então eu trabalhava lá com os cursos de licenciatura em Química e Biologia e desenvolvia as minhas pesquisas. E o amor acabou me trazendo para Laranjeiras, né? O meu atual marido, ele mora aqui. E então a gente fez um pacto, né? Então assim, você pede transferência para lá, ele também é professor da universidade. Você pede transferência para lá e eu peço para cá. E aí surgiu inicialmente essa oportunidade de vir para cá, o que me deixou muito feliz, porque aqui no campus de Laranjeiras nós temos os cursos de Engenharia Química atualmente, que é um curso novo e que isso abriu um leque para as minhas pesquisas, Engenharia de Alimentos, Agronomia, Aquicultura, Biologia. Então todos esses cursos possibilitaram que eu pudesse abrir um leque também nas minhas pesquisas. Então eu cheguei aqui em Laranjeiras, né, pelo amor, né, basicamente isso, e acabei ficando aqui, adorando estar aqui, né, adoro estar aqui, enfim, muito bom. Bacana. Esse leque de possibilidades que abriu foi o que ajudou você a entrar nesse campo de fazer essa pesquisa, ter, enfim, esse interesse pela pesquisa voltada para essa área? Para a área de saúde. Na verdade, eu sempre quis trabalhar com a área da saúde, né? Então, o meu mestrado já foi desenvolvendo compostos na área da saúde. Mas ele acabou ficando adormecido, né? Devido aos caminhos que a gente foi percorrendo ao longo da vida. Então, assim, eu já desenvolvia, né? Eu já tenho 2 patentes, né? Uma eu desenvolvi um biosensor para determinar agrotóxico em água e um defensivo orgânico para combater putelas, né? Que é aquela larvinha que tem na couve. Não sei se você já viu. Se você pegar uma folha de couve e colocar contra a luz, você vai ver que tem várias ranhuras e essas ranhuras são larvinhas, né? Que é uma forma de uma proteína, mas que isso acaba, né, a nível comercial, estragando a folha, né? Sim. Então, eu já tenho 2 patentes nesse quesito. E isso, então, o vir para cá e trabalhar com os diferentes cursos era abrir um leque de fazer outros trabalhos que eu sempre desejei fazer, como, por exemplo, desenvolver cosméticos, né? E estando num curso de licenciatura em Química e Biologia, que era o meu caso quando eu estava em Realeza, ele fecha um pouquinho, porque trabalha um pouco com a questão da ciência aplicada, com a biotecnologia. Então, a gente precisa de ter de alunos, porque toda a pesquisa, eu como professora docente, e eu acredito nisso, né? Ela não se faz sozinha, e eu estou ali como também para ajudar na formação dos meus alunos. Então, assim, eu precisava ter alunos na área da agronomia, né,
até pela área de conhecimento, né? Na área da engenharia química, engenharia de alimentos, para poder desenvolver esses outros projetos, né? Então, basicamente, seria isso. Que bacana. Professora, agora vamos mergulhar na parte do seu projeto, mais especificamente. Eu li que você trabalhou nele em partes no seu pós-doutorado, né? Isso. Foi em Portugal? Foi em Portugal. Então, eu fui para... Então, assim, só um pouquinho antes, eu acho que é importante falar um pouco da minha trajetória, né? Porque nada se constrói sozinho. Então, as pessoas, muitas pessoas chegam, nossa, você é o máximo, você trabalha isso, você desenvolve aquilo. Mas, para isso, houve uma caminhada, né? E essa caminhada, ela não foi fácil, né? Ela foi bem árdua, na verdade. Então, primeiro eu queria dizer que eu sou rio-grandina, eu nasci em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Né? Lá eu fiz a minha graduação em licenciatura em Química, habilitação em Ciências. Durante muitos anos eu trabalhei, né, em cooperativas educacionais, escola pública e privada. E também tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de fertilizantes. Beleza. E lá no Rio Grande do Sul, comparado com o Paraná, pelo menos era essa visão que eu tinha, é que era muito... Os professores não são muito valorizados. Então, a gente trabalhava loucamente, mas não ganhava muito dinheiro. Então, na minha cabeça, eu pensei, bom, eu preciso... Como eu fazer para ganhar mais dinheiro? Não estão só dando aula na escola pública e em pré-vestibulares naquela época, muitos anos atrás... não me contentava a nível financeiro. Aí eu pensei, não, preciso fazer um concurso para entrar numa universidade e para isso eu precisaria fazer mestrado e doutorado. Abriu finalmente mestrado na área de Química, na FURG, lá em Rio Grande, eu fiz o mestrado. Depois eu tive anjos maravilhosos na minha vida que me propiciaram e me incentivaram a fazer um doutorado. Aí eu fui para a URGS, em Porto Alegre, para fazer o doutorado. E lá abriu um leque, lá a minha mente científica abriu muitas possibilidades. Eu tive a oportunidade de fazer um doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, em Tulane, em Nova Orleans, que me trouxe toda a base físico-química que eu tenho hoje, né? Que fez com que eu estudasse, me aprofundasse mais. E depois eu acabei caminhando assim por diversos projetos, por diversas áreas, né? Quando eu entrei na universidade, na UFFS, a maioria dos nossos alunos são filhos de agricultores, então isso exigiu de mim que eu fizesse trabalhos voltados mais para a área ambiental. E aí surge o meu grupo de pesquisa, que é o Grupo de Pesquisa em Química Tecnológica Ambiental. E eu comecei a trabalhar diferentes coisas, mas tudo voltado para a área ambiental. Até que fizemos o biosensor, né, para agrotóxicos, o defensivo orgânico, enfim. E trabalhar com a saúde eu sempre desejei, né? Sempre quis fazer algo na área da saúde, mas não surgia essa oportunidade. Quando eu fui fazer agora meu pós-doutorado, e eu queria muito ter um momento na minha carreira, né, acadêmica e profissional, de ter um tempo só para estudar, só eu e o laboratório, eu comecei a encaminhar e-mails para diferentes pessoas do mundo todo. Assim, pensa o que é uma pessoa que fiquei, assim, acho que uns 6 meses, mandando e-mail para vários professores, e eu estava naquela época muito focada, eu quero fazer cosmético, que era um desejo que eu tinha antes, né? E eu estava muito focada nisso, na verdade. Só que eu não tive boas respostas, porque eu precisava ir para uma universidade que acolhesse a mim e ao meu marido. Nesse caminho, resumidamente, eu acabei disse, não, esquece, não vai se fazer trabalho de bancada no teu pós-doutorado, mas eu preciso sair para o pós-doutorado. Faz alguma coisa na área de divulgação científica, porque um dos projetos que eu tenho é o Química em Arte. Se vocês não conhecem, né, aconselho a conhecer. E o Química em Arte, ele trabalha com a questão da divulgação científica, né? Eu faço entrevista com mulheres e tudo mais. E eu pensei, quem é a pessoa que eu conheço no mundo que trabalha também com divulgação científica? É o professor Dr. Paulo Claro, da Universidade de Aveiro, que já tinha um canal no YouTube chamado Química das Coisas. Eu digo, não, precisamos, né, ampliar esse conhecimento para poder fazer coisas diferentes, até porque a inteligência artificial estava vindo, já, né, começou a vir com força. Eu digo, não, a gente precisa aprender um pouco mais sobre isso. Mandei um e-mail para ele. Ele imediatamente, ao contrário de todas as outras pessoas, porque eu digo, a mão divina, me respondeu, dizendo que ele aceitaria a mim e o meu esposo, né, a trabalhar na equipe dele, mas ele estava entrando em férias durante um mês. Então, durante um mês eu fiquei cozinhando lá, esperando a resposta, o contato dele. Nesse meio tempo, eu comecei a pesquisar o trabalho dele. E aí eu me dei conta que ele não fazia só divulgação científica. Ele é um grupo de pesquisa que trabalha com química computacional. E aí que eu entro no projeto. Então, eles fazem diferentes trabalhos na área da química computacional. Então, eles simulam situações e fazem estudos químicos, físico-químicos e tudo mais na área da computação.
Eu sou a Caroline Piazza, psicóloga e especialista em TEA e fundadora da Clínica Piazza Especialidade. Convido você a conhecer o nosso espaço, os nossos profissionais e os nossos serviços humanizados. E eles precisavam de alguém, né, que aplicasse essa expertise deles, né, que desenvolvesse um produto em cima disso. Quando ele entrou em contato comigo, ele falou, não, eu gostaria muito que a senhora viesse para cá para trabalhar, para desenvolver os seus biosensores, já que eu tinha já tenho essa expertise. E foi aí que surgiu, né, a questão do biosensor do câncer, né? Então ele me deu essa oportunidade, e aí dentro do leque de possibilidade de estudos que eles tinham, né, tinha uma substância que é o protagonista do meu biosensor. Então esse conhecimento deles a nível computacional eu consegui trazer para a prática, né? E aí que surge o biosensor do câncer. Que bacana. A química computacional, como que ela funciona e qual foi o papel dela nessa sua descoberta, nessa sua criação? O papel dela, a química computacional, ela funciona de determinada forma. Imagina que... São modelos que a gente prevê, né? Que a gente simula situações. E ela pode também nos dar precisões, nos dar informações precisas sobre determinados materiais. Isso acelera processos. Isso acelera totalmente. A química computacional, ela faz a ciência andar anos-luz, né, a tudo, né? Eu não sou especialista na química computacional, já tentei trabalhar, mas é muito difícil, porque tu tem que ter computadores super potentes. E, infelizmente, no Brasil, são poucas instituições que possuem computadores super potentes, porque eles têm que ficar rodando dias, horas, meses, né? Mesmo com a IA agora? Mesmo com a IA, com certeza deu uma reduzida, né? Mas tudo vai depender do composto ou do que você está estudando. Então, isso que diferencia, né? E da base de dados também. E da base de dados. Então, assim, é uma união de coisas que facilitam a vida, né? A questão da ciência, né, computacional. E isso facilitou, porque eles tinham já um conhecimento muito grande, como eu digo, do nosso ator principal, que é o azul egípcio. O azul egípcio é o primeiro composto sintético, né, conhecido pela humanidade. Ele foi desenvolvido muito tempo antes de Cristo. É sintético? Ele é sintético, o azul egípcio. E ele era usado, né, para pinturas, para produção de vidros, né, para simular pedras, agregar valor a algumas pedras, vamos dizer assim, né? Então os egípcios, os romanos faziam muito isso. Então o azul egípcio já era feito, né, durante muito tempo, ele foi usado durante muito tempo para essa finalidade. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Os cientistas, os arqueólogos começaram a visualizar outros potenciais nele. E aí que entra, né, não só a química propriamente dita, né, a ciência propriamente dita, como a química computacional. Então esse grupo ele conseguiu estudar bem como é essa estrutura do azul egípcio, né? Toda a estrutura química, a geometria dele, como ele se comporta, dependendo do meio, simular meios que ele possa se dissolver melhor ou não. E aí que eu entro, né? Porque saiu do teórico pro prático, né? Então eu consegui. Então esse conhecimento, as pessoas assim, uma característica que eu tenho é sempre estar criando coisas novas. Eu digo, dessa vez eu não fiz nada, né? Eu só fui aplicar. Eu usei uma ferramenta, um conhecimento que já tinha, que foi me dada essa oportunidade de poder adentrar e conhecer documentos e ter resultados únicos e precisos que ainda não foram publicados, né? Porque a forma de se ter o azul egípcio, todo esse é um complexo, é uma coisa muito complexa de ser feita. E que eles me proporcionaram isso a nível computacional. Só que uma coisa é preciso ser dita, né? Uma coisa é o teórico, outra coisa é o aplicado. Então a teoria, né, como eu digo, o papel aceita tudo, mas na prática funciona diferente. Então, assim, eu não sei dizer quantas mil reações eu fiz para poder chegar aonde a gente chegou, dependendo do momento, né? Então, esses processos você repetiu muitas vezes até atingir o que você precisava. E toda vez que você fazia o processo, você captava dados para você corrigir. Exatamente. Eu sou uma pesquisadora que trabalho com erro. Eu não trabalho com acerto. Então, assim, a gente tem a teoria, erra. E aí eu paro e digo, por que foi errado? Analiso os dados, aonde é que está o erro? Como é que a gente pode melhorar? Né? Então, é dessa forma que eu trabalho. Né? Então, eu sou daquelas que faço 1000 vezes a mesma coisa até acertar. Mas quando acerta. A ciência é fascinante em tudo, né? Inclusive nisso. A ciência é linda, gente. A ciência é linda, é maravilhosa.
Quais são as principais vantagens que você vê desse biosensor em comparação a métodos tradicionais, assim? O que acontece? Os métodos, o biosensor, então, o que é o biosensor? O biosensor, basicamente, que a gente desenvolveu e está aprimorando ele, e a gente está, eu sempre gosto de pensar que a gente está ensinando ele, doutrinando ele, ele é uma sonda molecular nanométrica. Certo? Então, eu vou tentar falar de modo fácil, de modo simples. Ele é uma sonda, então ele detecta algumas anomalias. Qual é a anomalia que nós estamos procurando? É o tumor. E que tumor nós estamos procurando? É um tumor cancerígeno. Então é importante salientar, e aí eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer imensamente ao Jornal Agora, a comunicação da nossa universidade através da Wanderleia, que publicaram o meu trabalho, né, e deu uma ampla visão, né, para o mundo, né, principalmente a nível de, não vou dizer para o mundo, que talvez seja um exagero, né, mas a nível de Brasil, né, conhecer o meu trabalho, porque eu acho que eu fiquei uns 3 meses respondendo perguntas de pessoas do mundo todo, me mandando, que queriam saber mais sobre o projeto, que queriam me doar células delas, né? Falar o relato dela. Então foi uma experiência incrível, porque isso trouxe visibilidade para mim, enquanto cientista, para a ciência do que ela é capaz, né? E também fez com que eu começasse a enxergar algumas coisas que eu não tinha enxergado até então. Porque é aquilo, o teórico é bonito, na prática é diferente. Então, cabe salientar, né, que o nosso biosensor, ele está sendo doutrinado para um determinado tipo de tumor, para um determinado tipo de câncer. Não é geral. Porque o câncer ele é muito diferente de um para o outro. De um para o outro. Então, o câncer de pele é um tipo de marcador. O câncer que a gente está trabalhando, que é de pâncreas, ovário, cólon, fígado, é outro tipo. E dependendo do tipo de câncer, para cada órgão desse, são diferentes marcadores. Então, o nosso biosensor, ele está sendo, nesse momento da pesquisa, ele é estudado única e exclusivamente para o TEG72. Todo mundo pergunta, o que é o TEG72, né? Daqui a pouco eu já falo, então, sobre. Então, ele é único e exclusivamente para detectar esse tipo de molécula. Então, a gente conseguiu desenvolver uma sonda com inúmeras coisas ali que é capaz de detectar, né, a TEG72, que é o quê? É uma assinatura química do tumor. Eu gosto de falar, eu gosto de explicar um pouquinho quando as pessoas me perguntam, principalmente para as pessoas que não têm tanto conhecimento, porque assim, não adianta a gente ficar falando difícil que às vezes nem a gente entende, né? Vamos combinar. Então, a forma como eu entendo. Imagina o tumor, tá? Então, o tumor é uma célula doente que está ali. E aí, por alguma razão, o nosso sistema imunológico, ele consegue proteger essa célula tumor, né, desse tumor, certo? E ele protege como? Através de uma glicoproteína. Essa glicoproteína é esse o nosso marcador, que é o nosso alvo, né? Então, o nosso alvo é o TEG72. O TEG72 é uma glicoproteína. É um composto extremamente grande, formado, glicoproteína, formado por glicose, por açúcar e uma proteína. Identificando onde ela está. Se eu consigo identificar onde ela está, eu consigo identificar se tem tumor ou não. Então, essa glicoproteína, ela acaba, imagina assim, não é gordura, tá? Mas é como se fosse uma capa de gordura, né? Porque quando a gente começa a estudar o câncer, né, como ele se encontra nos órgãos, é uma células branquinhas ali, ou amareladas, enfim, e ela vai protegendo esse tumor. Então, é difícil a detecção dele. Não é tão fácil, não é qualquer equipamento que consegue detectá-lo. E aí, geralmente, tem que se fazer o quê? Uma biópsia. O que acontece com as biópsias? As biópsias, elas são extremamente invasivas, elas são caras e elas são dolorosas. E dependendo do tipo de biópsia, leva muito tempo para se ter a resposta. Eu, por exemplo, e eu falo por experiência, então eu sempre digo, a ciência chega até mim de 2 formas. Ou pela dor, que foi o caso do biosensor, que acabou me estimulando e me dando um engajamento muito maior, que é pela minha dor em relação ao câncer, da minha história familiar que eu tenho, né, em relação ao câncer, e também pela curiosidade, né, de tentar resolver um problema. Então, o biosensor, basicamente, quando a gente pensa assim, essa célula ela está ali, nem tudo consegue. Então, como eu disse, eu precisei passar por uma biópsia. O ano passado, fui fazer aqueles exames tradicionais e surgiu a possibilidade de ter um câncer de útero, né, do colo do útero. Então, a técnica como é usada, ela é extremamente dolorosa para se tirar.
E o tempo que leva de resposta? Aproximadamente um mês. Nós morando aqui, né? Nós morando aqui no interior, vamos dizer assim. Então, assim, eu levei um mês onde eu fiquei, tipo, me torturando. Ah, e se eu tiver? E se eu não tiver? E o que fazer? Claro, como eu sou uma pessoa que tem determinado conhecimento e estudando câncer, eu já tive, vou ter que fazer isso, isso e isso, o que me trouxe uma certa tranquilidade, mas até tu ter um resultado na mão, tu fica naquela apreensão, né? Eu sou a Caroline Piazza, psicóloga e especialista em TEA e fundadora da Clínica Piazza Especialidade. Convido você a conhecer o nosso espaço, os nossos profissionais e os nossos serviços humanizados. Então, o biosensor é isso, ele detecta, né, ele consegue detectar a forma como a gente desenvolveu ele consegue detectar, né, essa glicoproteína que está protegendo o tumor. Então, ao usar, né, o biosensor, e aí inicialmente, não sei se cabe falar aqui, eu sempre tive a ideia de fazer um filme, porque a minha ideia era, não vou fazer algo que seja totalmente invasivo, que a pessoa que não seja nada dolorido. Então eu vou fazer um filme, só que estudando, né, mais, e todos esses contatos que eu tive, aí eu fui começar a estudar diferentes outros tipos de câncer, eu me dei conta que o meu biosensor não seria capaz para chegar onde eu queria chegar. Então, da forma, né, na forma de um filme. Então, ele teria que ser na forma de um medicamento. Então, a gente até tem depois se vocês puderem linkar, um vídeo, né, que eu explico, né, através de um vídeo, como esse medicamento, quando ele chegar lá, né, nessa célula tumorígena, o que vai acontecer com ele, né? Então, a nível teórico, a gente já consegue prever isso, né? Então, ele consegue, a gente ingerindo ele, tendo um outro tipo de marcador, eu consigo chegar especificamente na célula cancerígena. Através do quê? Através de uma luz infravermelha. Então, o infravermelho é um outro ponto que eu não sei se eu posso falar aqui. Pode ficar à vontade. Né, que eu gostaria de falar, porque as pessoas acham que infravermelho é qualquer tipo. Não, existem diferentes tipos de infravermelho. Existe o infravermelho das câmeras, aquela que tu detecta pelo calor. Né? O infravermelho que nós estamos aplicando e usando é um infravermelho próximo. Então, ele consegue o quê? Ele consegue atravessar a barreira da pele, ele consegue não degradar essas células e ele consegue fazer com que o azul egípcio, que é nosso protagonista maior nesse sentido, ele passa a ser luminescente. Então, é uma luz invisível, né? Então, imagina, ele vai tomar esse medicamento, dentro da nossa química, é um medicamento que não causa nenhum dano à saúde, ou pouco dano, vamos dizer assim, porque ainda precisa ser feito testes clínicos a respeito disso e nós não temos. De efeitos colaterais. De efeitos colaterais, nós não chegamos nesse nível ainda, é importante deixar isso claro, mas tecnicamente falando, o que acontece? Essa luz infravermelha passa pela pele, então você tomou esse medicamento, ele vai ser absorvido pelos órgãos, pelo corpo, enfim, principalmente na região do intestino, que esse é o meu foco principal de estudo, e aí se tiver, né, essa glicoproteína, o TEG72, ele vai luminescer. Ele emite uma luz azul, né? Então, esse é o diferencial do nosso trabalho, né? Então, ele consegue, imagina, então apareceu a luz lá numa região específica do intestino, né? Ou do cólon, por exemplo. Então, o médico já vai saber, vai conseguir atuar diretamente naquela região ou saber em que nível está o câncer, porque muitas vezes o câncer, a vantagem do câncer, ele é ser detectado antecipadamente. Né? Então, quanto mais cedo a gente detecta o câncer, mais cedo é as chances de cura. E todo câncer, se detectado, não vou dizer todo câncer, porque talvez seja algo muito amplo se dizer, mas a maioria dos cânceres, se detectado cedo, ele tem cura. Mas ele precisa ser detectado cedo. E aí essa é a grande vantagem, porque a forma como a gente faz, embora a técnica não seja fácil, né, mas ela vai ser rápida, né? Então as pessoas vão ter fácil acesso, né, a fazer esse exame e dizer assim, bom, estou com câncer, ok, o que eu vou fazer? Vou procurar um especialista. E existem especialistas de diferentes áreas, né? Sim. Então, não sei se eu falei demais. Não. Quanto ao custo de produção desse medicamento, enfim, dessa nanoproteína, né? Isso, dessa sonda, ela é cara, ela não é barata, né? Porque o azul egípcio, imagina, antigamente se levava meses para conseguir fazer o azul egípcio. O azul egípcio que a gente está trabalhando hoje, ele é um azul egípcio que ele foi extraído. A gente conseguiu ele ter ele pronto, por quê? Porque eu ia levar muito tempo para conseguir. Então, são várias etapas. Então, até fazer, porque o azul egípcio não é uma substância pronta, é uma substância sintética.
né? Então levaria muito tempo para fazer. Nós conseguimos ter o azul egípcio, que é muito caro, que eu trouxe, né, de Portugal, porque até essa questão de taxa de importação é alta, né? Então a gente faz a nossa pesquisa muito de forma simplificada, tentando não gastar muito, vamos dizer assim, embora a gente tenha que fazer milhões de vezes repetições, que ele vem lá da República Tcheca. Então eles conseguiram sintetizar o azul egípcio, então a gente usa esse azul egípcio já pronto. Então só em taxas de importação é caríssimo. O veículo que a gente usa, né, então é todo um medicamento, né, o biosensor tem várias substâncias que estão ali e cada uma tem um requisito, né? Então o veículo que a gente usa não é tão caro, porque ele é um biopolímero, né? Então ele, vamos dizer assim, que ter ele, né, não é muito caro, mas o principal disso tudo, porque não adianta só eu ter o azul egípcio que vai ser luminescente lá num determinado órgão. Eu preciso ter um marcador, eu preciso ter uma pessoa que identifique. Quem identifica? São os peptídeos. Então, quem são os peptídeos? Os peptídeos são moléculas menores, né? São aminoácidos que unidos formam, né? Acaba tendo assim, são bem menores que uma proteína comum, né? Então, ele que vai ser, é como se fosse uma antena. Então, quando a gente ingerir esse medicamento, ele vai buscar a glicoproteína, o TEG72. Quando ele encontrar o TEG72, aquela coisa, ele vai se grudar ali facilmente, é como se fosse uma chave, né? E aí ele se grudando ali, sendo emitida essa luz invisível, né? Ele consegue emitir essa No entendimento de um leigo, eu consegui captar aqui que você me falou três componentes, né? Seriam base, né? Base, sim, né? Que é o azul egípcio, né? O meu veículo, que é o meu biopolímero, né? E o peptídeo. Só que para isso tudo ele tem que estar no meio. E o azul egípcio, sendo um material sintético, o azul egípcio não é um polímero, ele é um mineral, ele não se dissolve em água, ele não se dissolve em qualquer solvente. Então, aí vem uma outra parte da pesquisa que levou muito tempo, né? Claro, a minha vantagem, né? E as pessoas perguntam, mas foi muito rápido. Gente, não são rápidos, são anos de pesquisa, né? Então, eu sou professora há quase 30 anos. Eu desenvolvo pesquisa aplicada há 20 anos. Então, é uma junção de conhecimentos que eu fui produzindo ao longo da vida e que me propiciou isso. E aí entra a questão dos solventes eutéticos, né? Por quê? Porque não é qualquer solvente que eu consigo dissolver, né, o meu azul egípcio. Imagina, é um sal, é um mineral. Ele não se dissolve fácil. Como que ele vai dissolver, né, dentro do Então, organismo? como é que ele vai se dissolver no organismo? Então, a nossa química, a nossa estrutura, ela envolve, eu acho que 6, 7 partes para poder chegar na sonda. E isso é muito caro. Um peptídeo, por exemplo, 1 grama de peptídeo, ele custa na faixa de 2, 3 mil reais. Se eu for colocar hoje em prática, eu não tenho recurso para isso, né? Eu, professora Gisele, já investi muito dinheiro meu para o desenvolvimento do biosensor, só que chega uma hora que não dá mais. Né? Então, a gente precisa rapidamente, né, de recursos externos para poder desenvolver o projeto, porque ele passa a ser caro por essas ligações. Se a gente depois for ver o produto em si e aonde ele vai, o que ele vai atingir, ele é muito barato e ele é muito rápido. Mas a técnica para chegar até aqui, ela passa a ser cara, né? Os reagentes envolvidos. Sim. Para isso, precisaria de recursos que seria na área privada para desenvolver hoje. Basicamente. Infelizmente, né, a gente tem muito incentivo no sentido de dizer assim, ai, que legal, vai lá, faz. Vai dar certo. Eu recebi inúmeros contatos, pode acreditar, né? Então, novamente, porque o trabalho começou a ser reconhecido, então pessoas, investidores, né? Eles querem investir, ai, que legal, que bacana, mas tem que fazer isso. Então, eu nunca tinha feito, né? Foi uma coisa que eu aprendi, né? A forma como foi divulgado e como isso chegou na população, como a população chegou até mim, né? Principalmente vários setores. Eu aprendi a fazer pitch, que eu nem sabia o que era pitch na minha vida, né? Para mim, pitch, eu só conhecia a cantora pitch, né? Ou pitch de venda, pitch de qualquer coisa, mas não, né? Que eu tinha que fazer um pitch, então me explicar de forma rápida. Então, as pessoas assim, mas é muito investimento. Mas não é seguro. Mas não é isso. Então, a ciência, a gente não faz do dia para a noite, né?
Eu sou a Caroline Piazza, psicóloga e especialista em TEA e fundadora da Clínica Piazza Especialidade. Convido você a conhecer o nosso espaço, os nossos profissionais e os nossos serviços humanizados. Então, eu recolhi todo esse conhecimento que eu tenho ao longo desses 20 anos trabalhando com ciência, apliquei diretamente, eu me dediquei durante um ano eu fiquei trabalhando só com isso, e por isso que a gente pôde ampliar mais, e trabalhando sempre com essa questão. Eu estava num lugar lá em Aveiro que eu tinha uma boa infraestrutura, eu tinha um laboratório único exclusivamente para isso. Então, hoje, por exemplo, na Universidade Federal da Fronteira Sul, eu tenho um espaço para trabalhar, mas não é um espaço meu de pesquisa. Divide com outros pesquisadores. Eu divido com sala de aula. Então, imagina, eu coloco uma reação hoje, na segunda-feira. Na terça à tarde eu tenho que parar ela, porque na quarta vai ter aula. Aí depois na quinta não tem, na sexta tem. Então, o meu trabalho ele passou a ser, nesse momento, totalmente fragmentado, porque eu não tenho um espaço, uma infraestrutura, né, específica para poder fazer. Porque tem síntese, por exemplo, tem passos desse processo que levam 15 dias para serem feitos. Depois, mais um mês para que ele se ligue. Porque não é só pegar... Eu sempre gosto de dar um exemplo assim, fazer química, o que eu faço, não é um arroz com feijão. Até porque, se a gente for ver, feijão no arroz ou, né, arroz no feijão, pelo menos para mim, faz a diferença. Sim. E isso, quimicamente, a ordem e como é feito e o processo de cada uma dessas partes é demorada. Então, assim, a gente não tem uma infraestrutura para isso, né? E recursos financeiros também. Então, assim, hoje a gente vive na área científica, vamos dizer assim, o que acontece? É quem produz mais, né? Então, tu tem que ter um laptop, produzir 10 artigos no ano para conseguir ter recurso. Então, a universidade, ela até dá um recurso, mas é para essas pessoas que publicam muito, né? E estão ligadas a pós e assim por diante. Eu sou uma pessoa que trabalha com a ciência aplicada. Eu gosto de desenvolver produto. Todas as minhas pesquisas, ou quase todas as minhas pesquisas, são para desenvolver um produto. E quando a gente pensa em desenvolver um produto, que é ter patentes, eu não posso estar publicando as coisas de modo simples, né? Até a questão da fala, né? Então, essas coisas que eu fiquei pensando, meu Deus, eu falei muito do biosensor. Mas na prática não, porque assim, isso, se tu olhar, existem vários outros tipos de sensores que têm esses componentes, talvez não as do egípcio, enfim, mas já existem conhecimento para isso. Mas a forma como a gente fez e como ele chega lá na célula cancerígena é único, né? Que hoje a gente está jogando aí para a internet, né? Então as ondas são... Sua pesquisa está livre hoje? Ou ela é uma pesquisa que... tem, como é que eu posso dizer na linguagem de um leigo, eu não entendo muito de como funciona essa divulgação científica que você estava falando antes, mas, por exemplo, você criou a sua pesquisa, aí ela tem toda a parte teórica, escrita, enfim, ela está liberada hoje para uso? Não, na verdade não, porque a gente precisa fazer mais testes, né? Então a gente o que acontece, como eu disse... Mais para estudos? Precisa fazer muitos mais estudos, né? Principalmente assim, acelerar. Outras pessoas, por exemplo, pegar e usar a sua pesquisa hoje? Pode acontecer. Pode acontecer. Da mesma forma, por exemplo, o azul egípcio, quando eu comecei estudando, eles estavam fazendo testes com ratos, né? Então, alguém no mundo já fez a pesquisa aplicando o azul egípcio, ingerindo diretamente, tadinho, dos ratinhos, nos ratos, para ver se ele provoca essa luminescência ou não. Outra pessoa no mundo, né, já fez, meu caso, por exemplo, né, já trabalha com biosensor, sabe como é que é o mecanismo de fazer um biosensor que possa ser ativo para chegar no alvo. Então, a gente vai juntando, é assim que a gente faz a pesquisa, né? São vários sistemas complexos unindo para que aquela fórmula específica funcione para aquele objetivo específico. Perfeito, perfeito. Só que a fórmula, aí é que tá, esse é o segredo da patente, Sim. né? São os pormenores, o pulo do gato. A fórmula, nesse momento, só minha. Né, minha e do meu grupo que trabalha comigo. Que nada, como eu disse desde o início, nada se trabalha, nada é feito sozinho. Então, o professor Paulo acabou me dando essa oportunidade de trabalhar com azul egípcio, junto com a doutora Mariela Nolasco, que foi a minha orientadora maravilhosa, e eles me deram... Ambos são de Portugal? Ambos são de Portugal. E eles me deram essa oportunidade, né, de estar lá, de estar trabalhando, de ter equipamentos de ponta. Então, eu fazia o biosensor...
E aí parece tipo assim, ai, que coisa linda, maravilhosa. Era um dia inteiro, 2 dias, uma semana inteira, né? Porque tu faz e tu tem que passar por diferentes equipamentos. Então, eu tinha lá esses equipamentos à minha disposição, né? Eu tinha outras pessoas que, simultaneamente... Era público ou privado? Ele é semipúblico e privado. Tem que pagar uma taxinha, os portugueses pagam um pouquinho, menos, enfim, mas tem muito incentivo do governo lá, né? Então, e tem muito recurso de empresas, né? Então, isso, as universidades federais, elas precisam começar a ter essa consciência que nós precisamos de recursos, né? Das empresas, principalmente do setor privado, para que a gente possa ampliar. Porque a ciência propriamente dita é feita na universidade. E dela que vai para o setor privado, né? Então, a gente precisa que o setor privado invista mais, né? E que a universidade abra portas para isso, né? Incentive para isso. Está aberto essas portas hoje ou teria que... Tenho dúvidas, que é a minha maior, que é uma das minhas frustrações, né? Enquanto pesquisadora e desenvolvedora de produtos. Porque, por exemplo, eu desenvolvi um biosensor que ele é capaz de determinar agrotóxico em água. Ele é um filme, e é por isso que vem por isso que no início eu pensei no filme, que você coloca na água. Se mudar de cor, ele é qualitativo, totalmente qualitativo. Se ele mudar de cor, tem agrotóxico na água. Olha, tu tá na tua casa, simples assim, é prático. A gente já fez os testes. Só que, infelizmente, eu preciso que a universidade me apoie nisso. Então, a minha patente hoje, que não é minha, aí vem outro detalhe, né? Porque tudo que é produzido na universidade tem que ficar na universidade. Então, hoje, dentro dos regulamentos, né, 1/3 é meu e dos inventores que estavam comigo, 1/3 fica com o campus, né, da onde foi desenvolvido o trabalho, o projeto, e 1/3 vai para a universidade. E eu não vejo esse interesse, essa motivação, porque ao mesmo tempo que eu posso e não posso vender ela e nas empresas, né, que eu já tentei fazer esse movimento, e sempre que a gente tem como é que eu vou dizer, cautela, né, ou informação, como a universidade diz, não, mas você não pode fazer isso, quem tem que fazer isso é tal setor. Só que tal setor também não tem condições para fazer sozinho isso. Então, existe pouco investimento, né? A mesma coisa do biofertilizante. Quantas pragas a gente conseguiria estar eliminando agora, né? E a gente já faz alguns testes, porque a gente acaba produzindo e dando um pouquinho para um agricultor ou para outro, para verificar de fato se a gente já consegue fazer essa pesquisa de campo e viu que é eficaz. Então, não é uma coisa só de bancada. E quando se tem uma patente, né, significa dizer que a metodologia, a técnica que tu faz é boa, funciona. O resultado é real. Então, a gente precisa disso. Isso, no meu ver, posso estar enganada, né, ou talvez para os meus trabalhos, né, não posso falar de modo geral, tem uma barreira no setor público que impede isso, né, da mesma forma a questão de investimentos. Até luvas, por exemplo, eu tenho que comprar para desenvolver meu trabalho, né, porque tudo depende da licitação. Né? Então, a licitação... Então, é uma burocracia que acaba amarrando. E aí, o pesquisador, aquele que é apaixonado pelo que faz, como eu e outros colegas, eles acabam investindo dinheiro do bolso para a coisa funcionar. Só que chega uma hora, é um limite. Chega uma hora que, não dá mais. Né? Tem que se manter pessoalmente, né? Tu tem que ter vida, né? Então, voltando àquela questão das publicações. Se eu fosse focar só em publicação, eu não teria vida. E, para mim, a minha mente, ela tem que estar saudável. Até para que eu possa, para poder produzir, para que eu possa ser criativa no laboratório. Eu entro no laboratório e esqueço o mundo. Eu amo estar no laboratório, sabe? Só que é uma coisa que requer tempo, dedicação e publicar, né, como nesse meio, para a gente conseguir recurso até do próprio governo federal, propriamente dito, requer muito tempo. E aí, para mim, isso já não serve. Então, eu prefiro continuar nessa questão da química aplicada e pedindo que a gente consiga pessoas que nos ajudem. Você teria que fazer muita divulgação científica, é isso que você está dizendo, para poder ter o retorno? Para poder ter o retorno, porque a divulgação... Retorno público, porque a divulgação científica, qual é a importância da divulgação científica? Só através da divulgação científica que as pessoas saem da ignorância, conseguem... Ignorância, quando eu falo em ignorância, é não ter o conhecimento, né? Então, assim, consegue conhecer e entender o que está sendo feito. A partir do momento que a sociedade consegue entender o que está sendo feito, aí sim é buscado políticas públicas para que possa ampliar esse espectro, né, de investimento. Só que, infelizmente, por alguma razão, e isso é uma dor que eu tenho, que eu não consigo entender, por que, né, que ainda, não só o meu, porque não é só o projeto da professora Gisele, Sim. Tem outros tantos projetos na universidade, não na nossa, em especial na nossa, e em outras tantas, que não tem recurso.
né? Eu via o próprio Marcelo Gleiser, né, que é um dos grandes nomes brasileiros, né, Sim. em vários campos de pesquisa, enfim, divulgação científica, e ele falava que até para ele às vezes tem uma dificuldade, né? Então, imagina para quem tipo não faz tanta divulgação científica quanto ele, né? Sim. Então é uma barreira gigante, né? É gigante e acaba se desmotivando. Eu tenho colegas excelentes na universidade que têm um potencial e um conhecimento incrível e que desistiram de fazer ciência, desistiram de estar na bancada, porque não tem reconhecimento público, né? Público, não eu digo público federal, da universidade, a exigência cada vez mais, a forma como o sistema é produzido, ele faz com que um fique contra o outro ao invés da gente se unir. Eu sou a Caroline Piazza, psicóloga e especialista em TEA e fundadora da Clínica Piazza Especialidade. Convido você a conhecer o nosso espaço, os nossos profissionais e os nossos serviços humanizados. Então, assim, por quê? Porque imagina, se eu e você somos 2 pesquisadores, se você tem 5 artigos e eu tenho 4, quem é melhor? Quem vai conseguir o recurso? Você, não eu. É por quantidade. É por quantidade. É por quantidade, é por qualis também, né? Não é só a quantidade, Que né? é o qualis? O qualis é uma nota, né, que a CAPES dá para os artigos. Tá mudando isso, tá para mudar, e aí ia mudar esse ano, vai daqui a 3 anos, 4 anos, né? É para dizer a qualidade da revista que tu publica, entende? Ah, entendi. Porque, por exemplo, Mas quem que define, professora? o Ministério da Educação. Né, a CAPES, o CNPq, na verdade, né, que define isso para que a gente possa qualificar, que eles qualificam. Então, por exemplo, vou dar um exemplo e não menosprezando. Sim. Imagina eu publicar o meu trabalho numa revista top de linha e eu publicar o meu mesmo trabalho numa revista evangélica, católica. Quais são os níveis, né? Sim. Então, qual é o alcance, né, que vai se ter? Então, esse número, né, não sei, são vários fatores que tem, né? Mas esse número é calculado, a qualis é calculada nesse sentido, né? No alcance, entendi. no número de pessoas que referenciam o teu trabalho, nossos pares. Então, isso tudo faz a diferença, né, nesse qualis, né? Então, a forma como o sistema da universidade, do meio, acaba fazendo com que um fique contra o outro e limitando um pouco do trabalho, ao invés de nós nos unirmos para poder desenvolver mais, né, para que cada um venha com um pouco do seu conhecimento, com um pouco que não é pouco, na verdade, que é muito, como mas sua trajetória de quase 30 anos. Sim, e para que a gente possa desenvolver uma coisa melhor, né? Então é isso, né? E a gente vê esse desinteresse não só da questão pública enquanto governança, né, e não só no Brasil, mas a gente vê também o desinteresse da população comum, né? As pessoas, elas já não compreendem mais que tudo que elas usam hoje em dia e todos os benefícios dessa vida tão tranquila e tão cheia de confortos e facilidades veio a partir de trabalhos científicos de muitos anos, de pessoas que dedicaram sua vida para aquilo, e hoje em dia as pessoas já não conseguem ter essa visão. E aí ter que fazer todo esse processo de educação científica desde a escola, desde lá das crianças, é um processo muito demorado, né? E dificilmente a gente vai ter um resultado a curto prazo, né? Com certeza, com certeza. Mas muito bacana tudo que a gente conversou aqui, professora. Eu sou bem leigo em quase todas essas áreas aí, mas fico encantado em ouvir e deixo o espaço aberto para que a professora continue falando sobre o tema. Como eu disse, sou leigo na área. As nossas perguntas já foram todas aqui. Mas eu estou encantado por tudo isso. E fique à vontade, professora. Então, assim, eu queria dizer que nós, né, cientistas, professores, pesquisadores, precisamos de incentivo, precisamos do apoio público. Né? Então, não é só incentivo de vai lá e faz, que legal, que bacana, uau. Não, precisamos de dinheiro mesmo, né? Para que a gente possa desenvolver as nossas pesquisas. Além do biosensor do câncer, e isso, o meu grupo de pesquisa ele foi ampliando um pouco mais, não só no caráter ambiental, mas também, né, na questão da saúde. A gente hoje desenvolve diferentes projetos, né? Então, o meu grupo de pesquisa hoje ele é formado basicamente por 7 alunos de bancada. Cada um está desenvolvendo um tipo de trabalho, e é claro que as coisas se conectam, mas tem uma finalidade diferente, né? Então, um dos trabalhos que a gente está desenvolvendo, por exemplo, eu espero daqui um pouco estar falando dele, porque é o que está
andando bem, está bem avançado, é a questão de um curativo, por exemplo, né? Então você pensa só, imagina você se cortar, a pessoa se corta, as pessoas que têm uma saúde boa, tá tudo certo. Agora, quem é um diabético, por exemplo, quanto tempo leva para cicatrizar e se acontece a cicatrização? Então, a gente está desenvolvendo um curativo, né, à base de pitanga e goiaba, porque todos os trabalhos que a gente desenvolve são trabalhos voltados para a questão ambiental, e a nossa prioridade é trabalhar com a química verde, com que a gente consiga desenvolver produtos que não agridam nem a saúde e nem o meio ambiente, é uma química limpa, né, e isso é uma coisa que a gente preza muito no nosso trabalho. É porque a natureza está em tudo ali o que precisa. Está em tudo, né? Então, assim, a gente tem esse trabalho que está bem para frente, assim, então a gente espera que a gente consiga de alguma forma também estar divulgando ele, para que as pessoas, né, que o setor privado consiga olhar para nós com carinho, né, e dizer assim, olha, vamos olhar para aquele grupo lá, vamos dar uma investida, né, vamos trocar uma conversa, quer dizer, não é só trocar conversa, porque eu conversei com várias pessoas, né, mas aí a questão assim, eles querem que a gente já tenha o produto, querem que eu tire do bolso já, né, o curativo já bonitinho para venda. E não é assim que funciona. Afinal de contas, eu sou química, né? Então, eu trabalho com a ciência aplicada. Eu não sou uma doutora específica no câncer, uma doutora específica em determinados tipos de doença, né? E fora, assim, outros trabalhos. Então, primeiro, eu queria agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui, falando um pouco do meu trabalho, da minha trajetória enquanto profissional, né, agradecer vocês, assim, que vocês cada vez mais continuem, vocês já fazem esse trabalho, né, de divulgação, divulgar o que nós estamos fazendo na universidade, isso abre um leque de possibilidades e isso faz com que a gente se sinta valorizado, também tem isso, né, porque para mim, né, uma mulher negra e cientista, nesse mundo, na atualidade, embora as coisas estão avançando, ainda eu tenho muito ainda que avançar, né? Então, ter esse espaço de fala, né, é muito importante. Professora, foi um prazer e uma honra receber a senhora aqui. As portas estão sempre abertas para divulgação não só do seu trabalho, mas para divulgação científica em si. Tem também o seu outro projeto, que é dos mini documentários, enfim, do podcast, né? Sim. Também estamos à disposição sempre, tanto no impresso, no digital, no portal, para fazer a divulgação científica e fazer com que as pessoas cada dia mais percebam a importância de trabalhos como o seu. Obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Então, ficamos por aqui com mais esse Podcor. Agradecemos aos nossos patrocinadores, a Clínica Piaça, Aqui Impressão, a Gráfica Correio e a você que acompanhou a gente aqui em mais um Podcor. Voltamos na próxima quinta-feira. Até mais. Eu sou a Caroline Piaça, psicóloga e especialista em TEA e fundadora da Clínica Piaça e Especialidade. Convido você a conhecer o nosso espaço, os nossos profissionais e os nossos serviços humanizados.
Eu sou a Caroline Piazza, psicóloga e especialista em TEA e fundadora da Clínica Piazza Especialidade. Convido você a conhecer o nosso espaço, os nossos profissionais e os nossos serviços humanizados.